Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, o servidor deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, o telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 51ª sessão ordinária da terceira sessão legislatura do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Rodrigo Facchini para a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, a palavra de Deus hoje vem de Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Facchini. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos do vereador Cláudio Aragão o substitutivo ao projeto de resolução número 4/2019, que institui o título e a medalha Lia Rosa da Silva Jardim de Santos, a ser concedida às pessoas físicas e jurídicas sediadas no município de Joinville. Também do vereador Cláudio Aragão, o projeto de lei ordinária número 128/2019, que institui no município de Joinville a Semana Municipal da Cerveja Artesanal e da outras providências. Ainda também do vereador Cláudio Aragão, o projeto de lei ordinária número 129, que estabelece a obrigatoriedade de aceitação de cães de assistência e da outras providências. Do vereador Adilson Girardi, o projeto de lei ordinária número 133, que institui a Semana Municipal dos Grupos de Flashback e Passinhos e da outras providências. Do vereador Cláudio Aragão, recebemos o requerimento número 173, que pede a retirada do requerimento 164/2019. Também do vereador Cláudio Aragão, o ofício número 1190/2019, que encaminha os balanços mensais desta casa. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PSC não se encontra ainda. PDT, pelo tempo de até 3 minutos. O PROS. PS. Tudo bem? PSD. MDB. Vereador Rodrigo Facchini. É hoje. 15 minutinhos. Viu como é bom chegar cedo? Chegou. Senhor presidente, que bom que pude, depois de tanto tempo, usar a tribuna, mais especificamente o horário destinado aos partidos, mas venho essa tribuna com a responsabilidade, mesmo sabendo que muitas das vezes me foi impedido, né, por parte da base, ou melhor, da bancada do PMDB. Mas, enfim, eu penso que cabe a cada um de nós expressarmos, através desses microfones, dessa tribuna, o nosso sentimento e, especialmente, traduzir em palavras a responsabilidade que temos e que assumimos com o cidadão joinvilense, senhor Ari. Ontem, na Comissão de Legislação e Justiça, da qual eu faço parte, tivemos um amplo debate, vereador Ninfo, acerca de um projeto que parece muito pequeno, parece lateral, né, a amplitude da nossa cidade, mas eu penso que esse debate ele traduz muito bem o que está acontecendo
em nossa cidade, né, numa esfera muito maior. Eu apresentei um projeto que busca a isenção da taxa de iluminação pública, chamada COSIP, às famílias que têm no seio familiar um paciente chamado eletrodependente. Só para trazer aqui e fazer uma retrospectiva, quando eu apresentei esse projeto, nós acabamos marcando uma visita à Assembleia Legislativa, ou melhor, uma visita à Celesc, a Companhia Catarinense de Energia Elétrica, e, acompanhado por duas famílias, estive com o presidente da Assembleia, o presidente da Celesc, perdão, e eu confesso que, para minha surpresa, eu pude perceber naquela visita toda a sensibilidade daquele gestor público, daquele catarinense que tem, né, a responsabilidade de estar à frente desta companhia, e foi perceptivo, porque imediatamente ele entendeu a dificuldade, a fragilidade dessas famílias que dependem da energia elétrica para a garantia da vida. A partir dali, eu fiz uma visita à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conversei com o seu presidente, mas foi a deputada Paulinha, Ana Paula da Silva, do seu partido, o vereador Jaime Schroeder, que assumiu essa causa, né, imediatamente propôs um debate, uma audiência pública, levou ao governador esse tema e, para nossa surpresa, vereadora Ana, logo dias depois, o governador do estado veio a Joinville, visitou essas famílias e mostrou toda a sua sensibilidade, mostrou o quanto o poder público, o poder executivo, pode ser fraterno, pode estar a serviço, pode ter a sensibilidade de tratar de forma diferente aqueles que não são iguais. E o projeto que eu apresento, ele impacta aí talvez um pouco mais de 100 de famílias. Qual é a argumentação principal? Nós mudamos o critério da cobrança da COSIP. Eu já falei aqui nessa tribuna que foi um erro que cometemos e que nós precisamos corrigir. O que acontece hoje? A cobrança da COSIP, ela é feita, né, com o critério do consumo de energia elétrica. Ou seja, essas famílias que dependem da energia elétrica para a garantia da vida, ela está sendo penalizada pela prefeitura porque ela deixou de pagar pela fachada, e aí ontem quem participou da audiência desta reunião da comissão percebeu o quanto isso é dolorido para essas famílias. Percebeu as lágrimas daquela senhora que ali estava fazendo esse pedido ao Executivo Municipal, fazendo esse apelo à Câmara de Vereadores, para que algo possa ser feito, seja através de aprovarmos essa lei, ou seja através da sensibilidade do prefeito. O que acontece? A Rose, por exemplo, verbalizou, ou melhor, a Josi, que é a mãe do João, verbalizou que ela pagava R$10 quando era cobrado pela fachada, e a partir do momento que mudou a cobrança, ela passou a pagar R$90. Mais do que isso, essa família, ela não tem a decisão de economizar energia elétrica para pagar menos a COSIP. Por isso que eu afirmo aqui, mais uma vez, que essa cobrança não é justa. Essa família não pode ser penalizada. Ela não tem o direito de gastar menos ou gastar mais, porque depende do oxigênio ligado na tomada, porque depende do estabilizador de temperatura, porque depende da energia elétrica para garantir a vida do seu familiar. E assim, colegas vereadores, a gente tem percebido que muitas das vezes, leis que a gente aprova aqui, leis que vêm do Executivo Municipal,
acaba penalizando o nosso cidadão. E é esse o apelo que eu quero fazer a essa casa. Eu já fiz aqui nessa tribuna uma fala em outros momentos. Qual é a Joinville que nós queremos? A Joinville que consegue enxergar a fragilidade do nosso cidadão? Ou a Joinville fantasiosa que participa de eventos a nível nacional, falando de projetos que não impactam diretamente na vida do nosso cidadão? Nós queremos a Joinville tecnológica, queremos sim, mas antes disso nós precisamos garantir que o nosso cidadão, ao sair de casa para trabalhar às 4 horas da manhã, para pegar o ônibus, que ele não pise na lama. Nós precisamos da Joinville que garanta na rede de atendimento básico, lá no ambulatório, que ele será atendido pelo médico, mas que ele terá a oportunidade de fazer o exame necessário, terá a oportunidade do retorno e terá o remédio que é de seu direito. É isso que eu estou falando. Colegas vereadores, está depositado sobre nós a confiança e a esperança de uma cidade cada vez melhor. Eu quero dizer para vocês de uma forma muito fraterna. Eu tenho muito respeito à figura do prefeito, aos seus secretários, mas também quero ter o direito, daqui dessa tribuna, de expressar a minha indignação em relação a alguns setores da sociedade que não estão sendo atendidos. Nós precisamos ter a responsabilidade com o cidadão do amanhã. Eu não vou me alongar, colegas vereadores, e eu não quero, quando eu peço o direito de vir a essa tribuna, eu sei da minha responsabilidade também de dividir o tempo com os colegas. Por isso eu usei 6 minutos, eu abro aqui a oportunidade para que outro vereador possa falar, mas que eu também tenha, vereador Roque Matei, no futuro, a oportunidade de vir a essa tribuna representando nosso partido, não somente quando o plenário está vazio. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite à mesa, boa noite vereadores aqui presentes, boa noite público presente, boa noite o público que nos assiste pela TV Câmara ou pelas redes sociais. O vereador Facchini, quando coloca que nós temos que pensar no cidadão do amanhã, eu penso que a atual administração, a atual gestão, vereador Ninfo, e eu tive a oportunidade, vereador Facchini, assim como você teve a oportunidade de fazer parte desse governo também, de acompanhar a evolução de como nós recebemos o governo lá em 2013 e como é que nós estamos hoje. Eu, como fui secretário da Educação, vereador Odir Nunes, posso falar com propriedade, e aí quando você falou a frase, pensar no cidadão do amanhã, eu penso que nós trabalhamos muito para ter essa perspectiva. Não só de pensar no cidadão do amanhã, mas no cidadão do hoje. Quando nós investimos em reformular toda uma rede municipal de educação, em reformas, ampliações, em abrigar crianças na educação infantil, que hoje, a partir dos 4 anos de idade, todas estão na escola, construímos 13 CIs novos, ampliamos uma rede de CIs, reformamos mais de 85 escolas do ensino fundamental, trouxemos ar-condicionado, tecnologia, capacitamos profissionais para fazer um atendimento melhor e, acima de tudo, trouxemos as crianças mais tempo dentro da escola. O período integral hoje é uma realidade no ensino fundamental. Vereador Ninfo, mais de 6.000 crianças hoje frequentam o período integral no ensino fundamental. Ainda tem a educação infantil, tem o turno estendido. Então hoje, a rede municipal de ensino que atende, vereador Richard, quase 75 mil crianças, jovens e adultos, é uma rede de respeito e que é fonte de inspiração para os outros municípios do estado de Santa Catarina e para os municípios brasileiros.
E, acima de tudo, quem vem beber aqui na nossa água para poder levar para o Brasil inteiro é o Ministério da Educação. Vem ver como é que, e aprender com a gente, como é que nós chegamos no IDEB tão elevado, vereador Iracema. Mas, acima de tudo, não só na educação houve investimento, na área da saúde também. Um município que investe aproximadamente 40% do seu orçamento em educação, em saúde, desculpa, isso mostra o compromisso que a administração pública tem em fazer uma saúde de melhor qualidade que nós temos aí Brasil afora. Hoje, os indicadores de saúde são os melhores do estado de Santa Catarina e um dos melhores do país também. Então, é óbvio que nós, e a gestão tem que fazer opções, e são opções que eu considero acertadas, porque nós temos que pensar na pessoa hoje e no futuro também. Então, Senador Roque Matei, pois eu não. concordo plenamente com Vossa Excelência, e eu sou pai de filho que estuda em colégio público. Eu conheço a realidade e as fragilidades da escola pública. Conheço. Meu filho estuda no Virgínia Soares, minha filha estuda na escola Virgínia Soares, o meu filho estuda em escola pública aí na estadual. Quando eu apresentei o projeto Jovem Autor, mas também o Núcleo de Apoio Pedagógico, foi nesse sentido, que nós possamos melhorar ainda mais. Eu tenho muito orgulho da educação que nós proporcionamos ao aluno de nossa cidade. E ajudei a construir isso. Eu fui o primeiro líder de governo desta atual administração. Ajudei aqui na Câmara de Vereadores. Agora penso que a gente pode melhorar e muito. Questão da saúde. Vossa Excelência é testemunha quantas as vezes eu vim a essa tribuna parabenizar e agradecer o secretário Jean. Só que também falei nessa tribuna que, lamentavelmente, ainda hoje, um pai que precisar, vereador Lewilson, levar o seu filho no pediatra, não vai encontrar no PA Sul. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar. Eu não estou aqui para falar mal do secretário, do prefeito daquele. Eu estou aqui para tentar contribuir e fazer uma fala da importância de melhorarmos cada vez mais. Eu falei aqui nessa tribuna que, lamentavelmente, não tem pediatra na Zona Sul, no PA Sul. E falei, inclusive, que conversei direto com o secretário me disse, olha, Facchini, nós não estamos encontrando profissionais. Agora, também falei nessa tribuna que o secretário Jean se dispôs a ir comigo lá no Profipo, escutar a comunidade, e já colocou um médico lá. O médico já começou a atender. Então, é nesse sentido, eu não estou aqui para criticar... Eu estou aqui e a minha intenção, vereador Roque Matei, meu colega de partido, é pautar alguns temas que é importante para a nossa cidade. Nós temos que bater palma sim, mas também temos que ter a coragem de apontar algumas fragilidades na expectativa de melhorar ainda mais a qualidade de vida da nossa gente. Obrigado. Ok, você colocou uma questão importante, você colocou, por exemplo, a falta de pediatra, e que o nosso secretário, o Jean, é óbvio que está fazendo de tudo para que a administração pública encontre o médico, né? E tu sabe da dificuldade que hoje nós temos de recrutar, de encontrar profissionais na área médica, por exemplo. Na área da educação, muitas vezes, para a gente encontrar um professor de alguma área específica, nós também temos dificuldade. Último minuto. Então, é óbvio que nós não podemos vir aqui e dizer que está tudo perfeito. Nós temos sempre que procurar fazer aquilo que a administração pública prima aqui em Joinville, que é olhar o cidadão da nossa cidade. É óbvio que quando nós temos uma dificuldade aqui, outra ali, nós temos que procurar resolver da melhor forma possível, vereador. Então, vereador Facchini, eu coloco que ao longo do tempo a administração prima sim para fazer o melhor para o munícipe joinvilense. E é isso que nós temos que buscar. Fazer a pavimentação que é necessário, buscar melhor educação, buscar melhor saúde. Agora nós temos que fazer opções. Muitas vezes o pai de família
tem que fazer opção. O que é prioridade para a população de Joinville? Era isso. Obrigada, vereador. PL, vereador Pelé. Pelo tempo de 6 minutos. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, públicos presentes e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Vereador, eu acho assim, a prioridade, o que eu vejo hoje na nossa cidade? Como a gente falou, em 2013, quando o governo assumiu a prefeitura, eu acho que todos que visitavam os colégios, as escolas, sabem a dificuldade, quem tinha criança na escola, a dificuldade que isso era. Isso hoje não é porque está na frente do nosso secretário, o vereador Roque, que teve, ex-secretário. Com certeza, as pessoas que hoje visitam uma escola, a melhoria é muito grande. Quem participa de uma escola e vai visitar as escolas, conversar com os professores, com as diretoras, quem passa por dentro de uma sala de aula, vê o quanto que isso mudou. E isso a gente só tem a agradecer, eu acho que ao prefeito municipal, que abraçou essa causa, abraçou a causa da família, para que te dê uma educação de qualidade para essas crianças, onde é que elas vão passar 6 horas, às vezes, estudando, que tem uma qualidade de vida boa, principalmente no verão. Hoje, você vê, não tem uma sala de aula em Joinville que não tem ar-condicionado. Eu acho que isso tem que enaltecer, a gente tem que falar que eu acho assim, ó, no passado era tão complicado, era muitas escolas intervenção, escolas fechadas, e isso hoje, quanto tempo que a gente não vê mais se falar nisso hoje, que se fechou uma escola por vazamento, por chuvas, por molhando dentro da escola, a gente não vê mais falar isso. Então isso a gente tem que enaltecer e só agradecer, e eu acho que é dessa forma. Mas não dizer que está tudo bom, não está tudo bom. Com certeza, eu acho que a gente tem que melhorar muito, continuar lutando para que cada vez melhor, cada vez isso possa melhorar mais. Eu acho que não é porque hoje a gente vem dizer aqui, melhorou bastante, mas tem muito que melhorar ainda. Mas com certeza tudo está num caminho certo, que cada vez vai melhorar mais. É isso que nós esperamos, e é isso que a gente... Também quero falar hoje sobre a do Boa Vista, a Helmut Folger e a Albano Schmidt, que o pessoal reclama tanto, e eu hoje estou feliz, a gente está feliz vendo que essa obra está sendo implantado, o tratamento de esgoto nessa região, está quase acabando. Toda vez que a gente vem para a Câmara, a gente leva uma hora e pouco para chegar aqui, mas a gente vê que está acabando, e a gente vê que essa melhoria, com certeza amanhã ou depois vai ser pavimentado, não vai ter mais essa operação tapa-buraco, que o pessoal sofre sempre ali, quando passa, está parado, fechado para poder passar. Com certeza essa melhoria vai ser muito grande e está aí para sair do papel, para as coisas acontecer. E é isso que a comunidade está esperando muito que aconteça, e a gente vem falando, quando a gente conversa com as pessoas no bairro, a gente vem falando, toda melhoria, quando se procura uma melhoria, com certeza tem que passar por uma dificuldade, tem que passar pelo momento difícil. Nada se melhora na vida sem ter a dificuldade. Então a gente está vendo que as coisas vão acontecer, vai melhorar, e com certeza para a região leste o povo vai ter uma grande melhoria ali, porque hoje para chegar no centro da forma que é essas 2 ruas está muito difícil. E se essa obra for implantada, que ela vai ser pavimentada, a entrada e a saída do Espinheiro também, hoje nós temos esse projeto. Hoje eu estive falando com o Danilo, ele até me passou o projeto da forma que vai ser essa marginal da saída do Espinheiros ali, que entra na marginal, que não para mais, que as pessoas vão poder dar continuidade, sair, que não se para mais ali. Com certeza isso vai melhorar muito. Assim vai vir aqui na Tupi também essa marginal, as pessoas não vão mais parar para entrar e sair do bairro, com certeza o bairro vai ganhar muito com isso. E é isso que a gente espera, a gente vai continuar cobrando, cada vez que a gente vê um secretário, a gente fala com o prefeito, a gente cobra para que essas obras saiam do papel, e com isso a comunidade ganha muito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pelé. Parabéns pelo trabalho na região.
E hoje esse tema foi tema do NSC, no Bom Dia Santa Catarina. Teve uma entrevista de lá, direto do portal, lá dos Pinheiro também. O investimento que o governo vai fazer naquela região. Parabéns pelo seu trabalho. Pelo tempo de até 6 minutos, PSDB. Vereador Odir Nunes. Senhor Só um pouquinho, vereador. Perdão. Vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças, telespectadores da TV Câmara, funcionários desta Casa de Leis e a imprensa. Vereador Ninfo, o Brasil é um país das contradições. Quando nós passamos pelo processo de redemocratização do país, tivemos uma abertura, principalmente no governo Collor, com a indústria automobilística. Depois veio o Fernando Henrique, que fez a economia deste país e que fortaleceu essa economia, gerando emprego e renda. E vendendo algumas empresas, dentre as quais a telefonia, que era a coisa mais difícil, vereador Mauricinho, diante do Fernando Henrique, você conseguir um telefone. E hoje não qualquer cidadão vai ali e coloca. Depois nós tivemos um sistema estatizante. Exatamente estatizante porque eles tinham, o PT tinha um projeto de poder e precisava fazer esta máquina pública gerar recursos para que eles se mantenham no poder e aparelhar o Estado, o PT, de certa forma, que os resultados estão aí. Agora vem o Bolsonaro. Eu tenho acompanhado, e nós não podemos só nos ater a Joinville, vereador Iracema, temos que ater no conjunto. Quando nós vimos aí as privatizações, é só você pegar, por que o nosso petróleo custa mais caro? Primeiro que nós somos, a Petrobras, ela é exclusiva. Segundo lugar, é só você pegar e fazer um comparativo entre os salários da Petrobras com outras empresas petrolíferas. Basta você pegar a Chesp, ver o salário médio no Brasil, é 8 mil e pouco para o pessoal que trabalha no setor elétrico. Quando você vai para os funcionários da Chesp, da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, o salário passa para 16. E isso é dividido entre todos os brasileiros, porque o sistema é um só. Agora, o que nós não podemos, e aí eu disse que o Brasil é um país de contradição, quando nós estamos, seu presidente, tentando votar a Previdência Social para acabar com os privilégios, nós vamos ter mais gastos por alguma determinação. Eu espero que o Congresso Nacional não vote o Código de Trânsito. Basta você ver as estatísticas aqui nas rodovias, quando foi proibido os radares, não os radares móveis, os fixos. Os nossos acidentes vão lá para cima, e isso é o custo para a sociedade. A questão do armamento da população, ora, nós estamos vendo que os Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia e tantos outros países estão
restringindo muito a questão do uso da arma. E nós vamos assistir uma situação talvez inédita neste país, o alto índice de mortalidade pelo uso da arma. Então é necessário você fazer uma reflexão, porque isso também, aí alguém pode perguntar, mas por que o vereador Odir Nunes está levantando esses temas, se esses temas é dos deputados? Mas isso reflete aqui também. Quando o cidadão se acidenta lá no norte, eu também ajudo a pagar a conta. Ou não é verdade, vereador Paraíba? Lá no seu estado, quando alguém se acidenta, ou que alguém mata alguém, vai para a cadeia, eu aqui do sul também estou pagando. Então é o momento de se fazer uma reflexão. Então, senhores vereadores, eu tenho percebido que ao longo dos anos, que nós não podemos mais conviver com o Estado fazendo gestão das ações que devem ser feitas e que podem, constitucionalmente, pela iniciativa privada. O custo é muito mais elevado e, além disso, não gera emprego, porque o serviço público não gera emprego. Não gera emprego. Quem gera emprego são os empresários, o capital e o trabalho, que devem andar lado a lado. E eu quero dizer, vereador Facchini, que aqui nesta tribuna nós fizemos muita discussão, sempre no campo das ideias. O seu pai era um defensor, ou tínhamos outros vereadores, defensor da estatização, mas nunca esquecendo o seu pai e a sua família das crianças, se preocupando com o futuro da nação. Então, quando nós deixamos e não temos leis severas, isto acaba se refletindo na falta de recursos para o bem-estar e a melhora da qualidade de vida das pessoas. Aqui tivemos grandes embates entre capital e trabalho. E eu sempre defendi que o capital e trabalho têm que andar lado a lado. Até porque já ficou caracterizado que os países que implantaram o socialismo não deu certo. E nós não queremos mais país. Então, senhor presidente, hoje era essa reflexão que eu gostaria de dizer. Podemos trabalhar conjuntamente e melhorar a qualidade de vida caminhando lado a lado o capital e o trabalho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Agora, por um tempo de 9 minutos, o PSB. Vereador Ninfo. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, aos público aqui presente, saúdo a todos. Gostaria, senhor presidente, de fazer também uma reflexão que diz respeito ao nosso regimento interno, que determina que as sessões iniciem-se às 17 horas, o que não tem acontecido nos últimos longos e muitos dias. As comissões, por alguma razão, por falta de liderança, provavelmente, por falta de competência para administrar o tempo, têm ultrapassado em longos minutos a hora pré-determinada. Nós, aparentemente, vamos ter uma reunião novamente amanhã de manhã para discutir outros assuntos, talvez possamos trazer esse mais uma vez à pauta. Consta também no regimento que quando o representante do partido não está, ele perde
a vez de falar. Então não há por que rebuscar depois, trazer para frente quem está atrás e assim sucessivamente. Gostaria que os colegas respeitassem isso, porque é o princípio da hegemonia, é o princípio da qualidade, é o princípio da honra e da moral, que muitas vezes nós abandonamos. Peço que pensem a respeito, para que a gente não precise voltar a discutir esse assunto nesta tribuna. Já que nem sempre se faz o necessário silêncio e a respectiva atenção quando aqui se fala, vamos relevar isso, porque nem todas as pessoas são educadas, nem todas as pessoas têm respeito. Mas isso é um outro pormenor, que nós não somos responsáveis para reeducar essas pessoas. E dito isso, eu quero fazer um convite para a próxima quinta-feira. Nós vamos ter aqui no plenário desta casa o deputado federal Kim Kataguiri. É um jovem com 23 anos de idade, foi deputado federal que teve a 4ª maior votação do país. Esse moço é um fenômeno. Ele é realmente alguém com uma capacidade intelectual, uma memória descomunal. Com 23 anos de idade, ele foi indicado pelo presidente da Câmara para ser o coordenador do grupo de trabalho que vai discutir e vai trabalhar em cima todo o processo de desburocratização dos processos de licenciamento ambiental e assim por diante. Ele estará em Joinville a convite do vereador Facchini, que esteve em Brasília, fez o convite, ele imediatamente atendeu, está vindo sem custo nenhum para casa e nem para o país, que é por conta própria que ele está vindo para Joinville. Nós estamos hospedando ele para não ter custo adicional, para que não possa se dizer que quem vem passear ou vem fazer turismo em Joinville. Convidamos a todos os senhores e senhoras vereadores, ao público presente, aos que nos ouvem e nos veem pela TV Câmara, para estar aqui na próxima quinta-feira às 19 horas. Que assim como Luciano Huck, que aqui veio mostrar as dificuldades que se tem de criar emprego e renda em Joinville, e essa dificuldade continua, apesar de todo o movimento que foi feito para resgatar essa responsabilidade. Vem aqui ele, Kim, agora, para nos dizer o que está sendo feito em processo nacional. Há um projeto que se propõe, que é a autodeclaração. Eu declaro que eu vou instalar a minha empresa em tal ou qual lugar, assumo tais e quais responsabilidades, como é em qualquer lugar do mundo evoluído, ou em qualquer cidade desenvolvida deste país também. E imediatamente eu tenho a licença para iniciar o meu negócio. Se eu burlei a lei, se eu não cumpri com a verdade, as penas da lei estão contra mim e serão assim usadas. Portanto, o meu pedido que faço e a solicitação para que nós possamos estar com ele nesta quinta-feira. Estará vindo no aeroporto de Joinville por volta das 14h30, em seguida faz uma visita ao Parque Ágora para conhecer o que está sendo feito e desenvolvido nessa área de tecnologia, uma visita à Feira do Livro, entrevista com as imprensa, enfim, às 19 horas termina aqui. Posteriormente, devemos ter um jantar em petit comité, para em seguida colocá-lo no hotel, porque na manhã seguinte volta à sua base, que é São Paulo. Agradeço pela atenção, convido a todos para estarem conosco. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ninfo. Tempo partidário ainda no PSB, 3 minutos. Vereador Paraíba. Não? O SD, por um tempo de 6 minutos. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Hoje pela manhã a gente teve reunião da comissão técnica dos Quatis, da captura deles, só que, além da conversa que nós tivemos dos Quatis, algo também que foi levantado preocupante aqui para a nossa região de Joinville, né, região de Jaraguá, São Bento,
que é onde levar os animais silvestres capturados quando estão doentes. Recebi a informação que o Centro de Recuperação de Animais Silvestres, CETAS, em Florianópolis, está superlotado, não aceita mais. E nessa reunião que nós tivemos junto com a SAMA, com a Polícia Ambiental e com a Vigilância Sanitária, saiu algo que eu trouxe para a Comissão de Urbanismo, onde que eu quero agradecer os membros que estavam, né, o vereador Jaime, o vereador Adilson, que aceitaram o requerimento em relação a gente fazer um debate da criação de um centro de recuperação de animais silvestres aqui na região de Joinville. Mas é claro que o custo não seja somente para o município de Joinville, até porque vai atingir outros municípios que também hoje usufruem por causa da Polícia Ambiental. Hoje, a Polícia Ambiental, quando alguém leva ou uma coruja de igreja, ou uma tartaruga, ou qualquer animal silvestre, eles não estão mais aceitando porque eles não têm onde colocar. E até eles eles tiveram que responder ao Ministério Público porque eles não conseguiram levar para Florianópolis, porque não aceita, e estavam com eles ali na Polícia Ambiental, e no local não é adequado a eles. Então, nós vamos ter primeiro nós vamos fazer uma visita ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres em Florianópolis, verificar como pode ser feito e como proceder para que tenha esse centro aqui na nossa região, até pelas matas e pela quantidade de animais silvestres encontrados aqui na região. A sugestão também que esse centro não seja administrado pelo poder público, e sim terceirizado pela iniciativa privada através do ISF, ou a Unisociesc, ou Univille, entidades que hoje têm curso de veterinária e que trabalham já sobre o meio ambiente e os animais. Então, nós vamos até lá verificar como é que é o processo e depois vamos discutir na comissão, junto aos órgãos, inclusive o CETAS também vai ser convidado para vir aqui, o IBAMA, o Ministério Público Federal, a SAMA, o IMA, a OAB, para que a gente possa levar esse assunto adiante, da importância que é, porque nós lutamos tanto pelo meio ambiente, pela conservação, pela preservação, principalmente dos animais, só que nós não estamos com espaço ou local adequado para eles. Hoje o Doutor Selvagem voluntariamente faz o trabalho de ajuda à Polícia Ambiental, mas ele sozinho não dá conta da necessidade, fora o orçamento também, que é limitado em relação ao ambiental. Então, é uma discussão que nós temos que pensar no nosso futuro. A gente luta tanto pelo meio ambiente, pela prevenção, pela preservação, só que nós temos que lembrar que os animais também precisam de atendimento, os silvestres. Então, esse é o foco que a gente vai trabalhar. Era isso. PSC por 6 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distrito público aqui presentes, funcionários desta Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internautas. Eu não podia deixar de vir essa tribuna, como eu venho, e vou continuar vindo, quando a gente ouve aqui dessa tribuna incompetência, traição, incompetência, da comissão levar mais tempo. Eu quero dizer que eu fui eleito pelo povo, vou continuar ajudando o povo. Se passar na nossa comissão mais tempo, ali eu estava discutindo temas importantes e vai ser debatido aqui por esta casa. Não viajo, tenho um compromisso com a sociedade joinvilense, não viajo. Não tenho compromissos particulares. Agora, vir para a tribuna e chamar de incompetente os senhores vereadores, isso tinha que entrar na questão de ética da casa. Quem é o competente aqui, então? Que só viaja, só cuida da questão particular e vem querer dar moral em cima de nós. Sinceramente, preside a Comissão de Urbanismo com competência, junto com os senhores vereadores, com o vereador Adilson Girardi, competência, vereadora Tânia Lars, com muita competência, vereador Maurício Peixe,
com maior competência, e vereador Fábio D'Aloncio. E se os outros vereadores que fazem parte da comissão são incompetentes, eu jamais falarei. Se talvez pensa que sozinho fará alguma coisa aqui, jamais. Sozinho não aprovará nenhum projeto. Sozinho demonstra que é competente demais, não deveria estar aqui. Agora a sociedade devia olhar e ver quem está presente. Ver as discussões que nós temos na Comissão de Urbanismo e ver das outras se tem. Então, vereador presidente, não queria me expor, chamar de traição, chamar de traidor. Quem é para chamar de traidor? A pessoa tem que ser muito certinho ou andar numa reta muito boa para não chamar outro de traidor. Agora, se há traição, há perdão. Porque Judas traiu Jesus, mas se ele volta, seria perdoado. Ninguém está aqui para fazer inimigos. Ninguém está aqui para ser contra essa casa, contra os vereadores. Agora, a pessoa que vier aqui tem que dar exemplo, para poder falar essas coisas, chamar o senhor de incompetente, atingindo a nossa comissão, senhores vereadores. Eu acho que não estamos aqui nesse tempo, nessa época, para ouvir isso. Não esperava ouvir isso. Das posturas, o vereador tem direito de escolher o que ele quer. Não existe oposição, situação, existe trabalhar pela cidade. A partir do momento que tu se elege, tu não é mais, esquece até do partido, tu é da cidade, tu quer o melhor da cidade, tu luta pela cidade. Agora imagina, eu estar num processo de oposição com pessoas dessa qualidade, jamais, isso me decepcionou. Jamais. Eu quero o bem da cidade e quero lutar pela cidade. Se um dia for prefeito da cidade, posso ser um prefeito da cidade. Quero lutar pela cidade, quero ajudar a cidade, compromissado com a cidade, com o povo carente, o povo realmente que precisa da atenção dos seus líderes, dos seus gestores. Isso nós temos e temos que lutar por isso. Queremos o bem da cidade. Tem um compromisso com Joinville. Quando debatemos nas comissões de assuntos importantes para a sociedade, hoje tratamos dos imóveis tombados. Não é importante? Vamos deixar os convidados embora. Nunca foi tratado sobre os imóveis que estão na lista, como sai da lista, quais são os critérios. A sociedade hoje tem mais de 1.200 só na lista de tombamento, mas pode sair da lista. Não é interessante para a sociedade? O vereador Roque estava presente. Ali ouvimos moradores que estão com encaminhamento para tirar o imóvel da lista. Então, senhores vereadores, chamar nós de incompetentes, no momento que estamos aqui trabalhando, conhecemos cada um dos senhores que se dedicam no seu dia a dia, se esforçam. O povo elegeu para ajudar. Muitas vezes não conseguimos, estamos engessados, porque o orçamento não tem como resolver todos os problemas. Mas para isso tem uma Câmara, para isso tem vereadores, para isso somos eleitos, com a votação que representa toda a sociedade joinvilense. Agora, não serve para mim. Tenho levado muito a sério, pelo pouco conhecimento talvez que eu tenha, mas tenho levado muito a sério o meu mandato aqui, e muito a sério, porque eu sei que quem me colocou aqui foi a sociedade joinvilense. Muitas pessoas não se conhecem, só eu como os senhores vereadores, sabe dos seus posicionamentos, sabe do seu trabalho no dia a dia, jamais ofendi alguém. Agora, se eu tenho o direito de escolher o lado que eu quero, é o direito que eu tenho, isso é um país democrático. Agora, forçar para que os vereadores fiquem quietinhos, parados, e não se mexe da cadeira, se muitas vezes não dá esse exemplo, já deu no começo, mas não dá mais hoje, e não está presente nos momentos que precisa, e a ausência é importante. Então, antes de vir aqui, essa tribuna tem que dar exemplo. Exemplo.
porque aqui somos vereadores iguais. Cada um é baixinho, outro mais gordinho, outro mais alto, outro mais isso, o respeito que temos que ter. Nunca precisou do deputado, senador, o prefeito. Talvez tem pessoas que nunca vão precisar. Já vou concluir, senhor presidente. Nunca vão precisar, talvez não precisam. Mas aqui nós somos iguais. O meu voto não é maior do que o seu e nem o seu maior do que o meu. Você não consegue fazer algo sozinho se não precisar do conjunto. Então essa é a realidade. Por isso nós juntos somamos as mesmas ideias. Absolvemos o interesse de cada um, mas não é da pessoa individual. Quando eu falo do projeto, quando eu atendo o Vossas Excelências, é coletivo, é para o povo todo, não é individual. Então, eu queria encerrar, senhor presidente, dizer que se demorar ou não demorar, está deliberado, eu não estou sozinho na comissão, e nós da Comissão de Urbanismo não somos incompetentes, porque nenhum vereador aqui... Obrigado, vereador. O mais lento aqui é uma lebre. Por isso chegou aqui. Disputou com muitos e chegou aqui. Porque o povo olhou e viu que você é o melhor. Agora seja o melhor. Não ataca quem está fazendo o trabalho pelo povo. Por isso, senhor presidente, eu acho que nós deveríamos entrar na comissão de ética. Não vir aqui chamar de incompetente as comissões. Isso não se pode. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jaime Evaristo. Tem ata ali? Como líder, vereador Odir Nunes. Senhor presidente e senhoras vereadoras, eu quero concordar 100% com o vereador Nifo. Tanto é verdade que nós estamos apresentando um projeto nesta casa para que, após as 17 horas, não se discuta mais nas comissões técnicas. A exemplo da Câmara Federal, a exemplo do Senado, porque na comissão tem 5, aí tem 14 que estão aqui. No Congresso Nacional, começou o horário da sessão conforme o regimento, não tem mais validade nenhuma ação. Mas quero dizer, vereador Jaime, que hoje fizemos uma discussão boa. Traz aquele pacote ali, a relação aí, essa. Isso, faz favor, meu vereador. Na comissão, presidente, nós discutimos isto aqui. Isso aqui não é aquele calhamaço do Luciano Hang, da documentação que precisa para fazer o licenciamento. Não. Este aqui é o calhamaço de sonhos daquelas pessoas que não conseguem ter e colocar o seu patrimônio para talvez aqui poucos vereadores, acho que dos 19, nós somos o único que temos, mas aqui temos essa relação. Mas eu já percebi aqui, vereador Jaime, que houve um grande avanço. São as casas que passaram por processo de tombamento, por processo disso, processo daquilo, e que os cidadãos não podem utilizar. Nós estamos entrando com um projeto aqui, aliás, já entramos, e o vereador Richard, depois vou conversar com ele, porque ele é o relator, para nós fazermos a cidade da memória, onde essas casas, todas essas casas, quem quiser removê-las para um local, deve removê-las. Exemplo de que tem na Bélgica, tem tantos. Mas eu vi aqui, presidente, que a Secretaria
tiraram muitas casas que estavam aqui na lista, dando a oportunidade, vereador Paraíba, dessas pessoas utilizarem, vereador Maurício, o seu imóvel, porque às vezes o cidadão só tem um imóvel. Qual a diferença? Eu fiquei contente com o secretário hoje, quando disse que vai tirar aquela casa que estava caindo ali na Bush Leper, na Otto Kardec, vai passar para o outro lado, e ainda a Bush Leper vai manter aquilo por 10 anos. Vereador Roque, qual a diferença desta casa estar lá ou estar lá? Estar no outro local. Então, presidente, vereador Jaime, hoje tivemos uma discussão e vamos continuar e vamos aperfeiçoar, porque já tem... Obrigado, vereador Odir. Como líder, vereador Richard. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa e quem nos acompanha pela TV Câmara. Vereador Odir, quero, pelo sentimento que tive quando estive no Congresso Federal, falando pelos 5 minutos, os tempos podem ser respeitados, mas as ideias não são respeitadas. Aliás, por isso que o Brasil passa por esse momento. Vossa Excelência veio aqui e falou sobre as privatizações, que foram excepcionais e que alavancaram toda a economia do governo do excelentíssimo presidente Fernando Henrique Cardoso, e até posso concordar em parte, mas a ausência de um marco regulatório, por exemplo, nas privatizações telefônicas, a exemplo do que era impossível se comprar um telefone ficou viável, ou economicamente acessível a compra de um telefone, em contrapartida, a conta de telefone que todo o povo brasileiro paga hoje é a mais cara do planeta, e os senhores têm o Google aí na frente das suas cadeiras, e acessem e procurem se existe algum lugar no planeta, talvez na Estônia, mas o Brasil, das economias mais civilizadas, distante das economias mais civilizadas do planeta, é a conta mais cara que pagamos. E aqui eu quero, humildemente, embora não seja nesta casa as discussões, mas tenho observado toda a condução desse governo que aí está e que, de uma maneira muito respeitosa, a comunidade catarinense o votou, 82% e boa parte da população catarinense, mas quero dizer o seguinte, que a terceirização ou a gestão compartilhada, de onde venho e tenho a certeza que boa parte disso funciona, não é apenas o entreguismo que está se fazendo nesse governo, colocando em cash todo o financiamento por onde vai passar, aliás, o financiamento da educação, da segurança pública da nossa gente, ou nós vamos ficar de braços cruzados porque o que compete ao governo federal, nós não vamos aqui sequer entrar em discussão. A Embraer, uma companhia, nós somos um de 8 países capazes de construir uma aeronave, nós somos um de 8 países capazes de construir uma aeronave. Entregaram por 4,8 bilhões de reais, e o governo recebeu, a Embraer recebeu 3,2 bilhões. O mesmo preço. Aliás, o vereador Ninfa é expert na área hoteleira, o Copacabana Palace Hotel foi vendido por uma multinacional por 4,2 bilhões de dólares. Essas são as realidades, porque nós estamos distante disso, porque se faz de Brasília o que nós precisamos aqui. São 16 mil funcionários na Embraer. Presidente, 1 minuto para encerrar. 8 mil são engenheiros. Nós produzimos a 3ª maior aeronave de carga do planeta Terra. 190 passageiros a 200 passageiros, existe uma comercialização prevista no mercado financeiro pela China para os próximos 20 anos na compra de 1.800 aeronaves. E nós ficamos com apenas 20% e nos próximos 10 anos a Boeing pode nos comprar. Esses são crimes que têm que ser denunciados porque existe o entreguismo de alguns brasileiros sobre o manto da terceirização, que são mais competência. Competente é um governo corporativo que coloca prêmio e punição para cada um daqueles gestores. E assim se resolve a pátria. Começa vendendo o que não presta. Usa-se os Estados Unidos de exemplo, que são 20 estatais que lá estão, e aqui são 420. Vamos vender o que dá prejuízo, mas vamos ficar com o que nos compete e que pode financiar, inclusive, todo o processo educacional desse país. Obrigado, presidente.
Só um momentinho, vereador Adilson. Ainda como líder, vereador Maurício Peixer. Em seguida, pela ordem regimental, vereador Adilson. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tem tantos assuntos importantes para a gente falar aqui de Joinville, mas eu vou pedir licença para eu falar de um assunto que hoje é notícia no Brasil todo, tomou as redes sociais e também toda a imprensa, que não é o caso Neymar. Esse já passou. Foi apagado agora com a questão do Sérgio Moro. E eu quero botar a minha posição como cidadão aqui, olhando esta barbaridade que estão fazendo. Eu não sei o que está acontecendo no Brasil, mas esses valores estão mudados totalmente. O cara que defende a legalidade, o cara que defende a correção, a seriedade, o de botar bandido, ladrão, corrupto na cadeia, está sendo pedido pela OAB, pela esta instituição que nós todos temos respeito, a OAB Nacional, para que ele seja afastado do cargo para verificação, para que até que haja investigação, cara que não cometeu crime nenhum. Aliás, o cara que está botando essa turma toda na cadeia, ele com a Lava Jato, o que eles querem fazer no Brasil é acabar com a Lava Jato para poder dar impunidade a esses ladrões, a esses corruptos. E nós temos que nos manifestar contra isso. O Brasil tem que se levantar contra essa ação absurda. E, infelizmente, eu tenho certeza que os advogados aqui de Joinville não concordam com isso. A OAB não consultou os seus advogados para tomar essa posição de pedir para que o Sérgio Moro seja afastado. Isso é dar toda uma legalidade para a roubalheira no Brasil, para os corruptos. Eu nunca vi, na minha vida, alguém que combate a corrupção, alguém que sabe, luta para botar na cadeia esses corruptos, está sendo aí massacrado. Estão duvidando de tantas coisas. Olha, se tivesse conluio, conversas mesmo entre procurador, Ministério Público e juiz, para prender bandido, tem que acontecer mesmo. Hoje nós confiamos na Lava Jato. Hoje os munícipes, o Brasil, gente séria, quem é sério, correto, confia na Lava Jato. E nós, a classe política do bem, nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar isso acontecer, porque senão o Brasil, vereador Ninfo, vai virar novamente essa desgraça que nós temos da roubalheira, da corrupção. Hoje quem olha, está vendo aí já alguns resultados já aparecendo. Nós temos que dar apoio, força. A gasolina esses dias atrás estava R$ 4,00 e pouco. Hoje está R$ 3,75 ali, eu passei agora ali, R$ 3,75. E outras coisas virão, melhorias virão com o tempo, a reforma da Previdência. Agora, nós darmos apoio para essa turma de bandido, querer acabar com a Lava Jato. E eu queria só alertar a OAB. Aliás, tem maior respeito em Joinville, presidente, aqui é muito boa. Mas dizer que nunca tiveram tanto emprego os advogados lá em Brasília ou em Curitiba, como tiveram agora, para defender esses bandidos. Porque lá eles têm dinheiro da corrupção para pagar os advogados e pagar fortemente. Então, nós temos que nos manifestar contra essa barbaridade que estão fazendo com a Lava Jato e Sérgio Moro. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Maurício. Uma questão de ordem ao vereador Adilson Girardi. Quase que eu esqueço, vereador. Senhor presidente, só solicito a retirada da indicação número 7.624. Obrigado. Obrigado, vereador Adilson. A presidência acata e defere o pedido do vereador. Quero só, antes, porém, de dar continuidade à sessão, só lembrar aos colegas vereadores 2 pontos, né? Acho que essa questão do horário é bom a gente tentar se atentar mesmo. Porém, hoje a gente estava aqui no início para iniciar a sessão, infelizmente, tínhamos 2 ou 3 vereadores aqui no plenário. Outro, porém, quanto à questão dos partidos, quando a gente fez aquela primeira reunião, houve um acordo, vereador Maurício.
vereador Maurício. Houve um acordo, vereador Facchini, houve um acordo das bancadas partidárias, quando não tiverem no plenário, isso está registrado em ata, né? E a gente pudesse depois dar a oportunidade do vereador falar. Então, o que foi acordado, está escrito, então não dá para a gente mudar isso, né? Então, isso foi questionado hoje no plenário. Então, lamento, né? Então, as coisas estão correndo. Não estou chamando a atenção do senhor, foi comentado aqui hoje. Não, eu sei, mas quando o partido não está, a gente pula e depois dá a oportunidade para o partido falar, que foi um acordo das bancadas partidárias, né? Mas podemos fazer outra reunião, se vocês quiserem desfazer isso. O candidato plenário é soberano, né? E a maioria vence o processo democrático, bom que é assim. Obrigado. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovado a ata da 49ª sessão ordinária, da 4ª sessão extraordinária, realizada em 5 de junho de 2019, também da 50ª sessão ordinária, realizada em 10 de junho de 2019, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno, projeto de lei complementar, número 50/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que dispõe do incentivo fiscal à redução de 50% dos valores de ISS, Imposto sobre Serviços, para a clínica de consultório veterinário, prestarem serviço à população de baixa renda com comprovante a ter adotado o animal, aos protetores de pareceres contrários quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei complementar, número 59/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o Programa de Incentivo à Sustentabilidade Urbana, denominado IPTU Verde, que estabelece desconto progressivo IPTU imóveis que adotarem a medida em redução de impacto ambiental, eficiência e energia, com parecer contrário quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 68/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Remédio Casa da Outra Providência, com os pareceres contrários quanto à legalidade da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 102/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o programa Bike em Joinville, cria o cartão do ciclista e dá outras providências, com parecer contrário quanto à legalidade das comissões de legislação, justiça e redação. Projeto de lei número 119/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui a política de esporte e lazer no âmbito do município de Joinville e dá outras providências, parecer contrário quanto à legalidade da comissão de legislação, justiça e redação. Projeto de lei ordinária número 244/2017, de autoria do vereador Natanael Jordão, que dispõe sobre a distribuição gratuita de exemplares de Estatuto da Criança e do Adolescente, o cartório e registro do nascimento do município de Joinville e dá outras providências. Pareceres contrários quanto à legalidade na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 44/2019, de autoria do vereador Luiz Correia, que institui a campanha Cromossomo do Amor, município de Joinville, e dá outras providências, com parecer contrário quanto à legalidade das comissões de Legislação, Justiça e Redação. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Requerimento 177/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer Vossa Excelência, após aprovação pelo plenário, a prioridade da deliberação do projeto de lei 110/2019. Sala das Comissões, vereador Jaime Vari. Sem discussão, requerimento. Não havendo em votação, está aprovado o requerimento. Continua aqui? Não.
Em primeiro turno de discussão e votação, com regime de prioridade, projeto de lei ordinária 110/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a permissionar o uso do imóvel Associação Ecológica Catadores e Recicladores de Joinville, a Secrejo. Peço ao vereador Jaime Evaristo que peça questão de ordem. Só um minutinho, vereador Jaime. Senhor presidente, como esse projeto já foi bem debatido nas comissões de Legislação e Justiça, e como também na Comissão de Urbanismo, que seja suspensa os pareceres. Obrigado. Dispensa, né, vereador? Dispensa os pareceres. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime, a dispensa dos pareceres, não havendo em votação. Está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Vereadora Tânia? Não. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovados os pareceres. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 178/2019, excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219, vem pedir regimento interno, requerer a excelência aprovação do plenário para a deliberação do projeto de lei 80/2019. Sala das Comissões, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, requerimento, não havendo em votação. Está aprovado o requerimento do vereador. Esse também não tem emenda, nada? Pode pedir a dispensa? Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 80/2019, de autoria do vereador Wilson Paraíba, do PSB, que denomina logradouro público. Solicito ao vereador Maurício Peixe uma questão de ordem, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, quero fazer o requerimento, pedir para a dispensa da leitura dos pareceres, porque já são conhecidos de todos os vereadores. Projeto de lei ordinário 80/2019, da autoria do vereador Wilson Paraíba, denomina via pública. Projeto de lei complementar 4/2018, da vereadora Tânia Larson, que dispõe sobre monitoramento dos serviços comerciais de banho e tosa e animais domésticos. E também projeto de lei ordinário 247 de 2018, da autoria do vereador Adilson Girardi, denomina via pública. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixe. Em discussão, o requerimento do vereador Maurício Peixe, a dispensa da leitura do projeto número 4/2018, do projeto 80/2019 e do projeto 247/2018. Em discussão, o requerimento da dispensa da leitura dos pareceres, não havendo em votação, está aprovado o requerimento do vereador Maurício Peixe. Em primeiro turno de discussão, o projeto de lei, nós já tínhamos lido, né? Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, os contrários se manifestam. Está aprovado, segue para a próxima sessão, conforme o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar 4/2018, de autoria da vereadora Tânia Larson, que dispõe sobre o monitoramento de serviços comerciais, banho, tosa, animais domésticos do município. Como foi pedido a dispensa das leituras, vamos direto para a discussão dos pareceres. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação os pareceres favoráveis. Quem for favorável permaneça como estão, o contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado.
Segue para a próxima sessão o interstício de uma sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei ordinária 247/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, do SD, que denomina Irineu Bonkonski, para fins de exclusivamente postais à lateral da Rua 15 de Novembro do bairro Vila Nova. Como também já foi pedida a dispensa da leitura dos pareceres, em discussão os pareceres. Não há pareceres favoráveis com emenda. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, contrário se manifesta. Aprovado. Em discussão o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Segue para a comissão de redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Se eu fico falando alto, me atrapalha tudo, né? Em discussão, as votações, os trabalhos das senhoras e senhores vereadores, requerimento, pedido de informação, moção. Requerimento 168/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 212 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação no plenário para anexação do projeto de lei 105/2019, de autoria do vereador Natanael Jordão, que institui o Dia da Família na Escola, projeto de lei 142/2018, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que institui no calendário oficial o evento do município de Joinville, Dia Municipal da Família Escola, determina sua comemoração na rede de ensino público municipal. Sala das comissões, requerente vereador Richard. Em discussão? Não havendo em votação. Está aprovado o requerimento. Requerimento 169/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 212 do Regimento Interno, pedir a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a anexação do projeto de lei 109/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, veda a nomeação pela administração pública direta e indireta do município pessoas condenadas pela Lei Federal 11.340, projeto de lei 73/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que dispõe sobre a proibição de nomeação de cargos comissionados da administração pública municipal de Joinville, direta e indireta, para condenados com violência contra a mulher. Sala das comissões, vereador Richard. Requerimento, em discussão, requerimento? Não havendo em votação. Está aprovado. Na questão de ordem regimental, o vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, eu não tive a oportunidade no dia de ontem, até porque estive ausente, estive na cidade de Florianópolis, mas acabei chegando a tempo, antes que terminasse a sessão, não poderia deixar de fazer aqui algumas referências. Uma pessoa que nos deixou nesse sábado, um amigo que tive e que carrego e carregarei no coração. Tem um ditado, o vereador Jordão, que diz que quando você quer conhecer de fato uma pessoa, viaje com ele, que você saberá enxergar as suas qualidades, os seus defeitos, enfim. E eu, vereador Maurício, tivemos essa oportunidade. Tive duas viagens com o meu querido amigo Cacá Martã. Uma, nós fomos para o México, onde o vereador Maurício também esteve junto, e a outra, questão de 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando fui jogar com um grupo de amigos futebol na casa do Ronaldinho Gaúcho, nosso craque aqui, conhecido mundialmente. E dessas duas oportunidades, conheci essa figura chamada Cacá Martã. Um cara que viveu fazendo bem, estendendo a mão sem fazer questão de mostrar às pessoas a sua generosidade, o seu amor pelo próximo. Um amigo que aprendeu a lapidar a pedra bruta, buscando a perfeição em suas ações, que deixou e deixará
um legado muito grande a todos os seus amigos, aqueles que de fato o conheceram. Falei com o seu filho na tarde de hoje, e ele, muito emocionado, relatou alguns episódios que ele tinha, como nas palavras dele, abre aspas, tinha o carinho, tinha o seu pai como um herói, mas não imaginava que viria tantas informações a mais daquilo que ele já sabia da qualidade do seu pai. Obviamente, relatos após o seu falecimento, e que engrandeceu mais essa figura chamada Cacá Martã. Falo com muita emoção porque estive no domingo, lá no seu enterro, e percebi esse sentimento por parte de muitos amigos, das pessoas que de fato o conheceram. Estou falando isso para dizer, senhor presidente, que protocolei na tarde de hoje um projeto de lei de nossa autoria que denomina a Rua Radialista Cacá Martã, ao loteamento industrial Paranaguamirim, lá no bairro Paranaguamirim. Projeto esse que estará tramitando nesta casa, não tenho dúvidas que será aprovado de forma unânime pelos senhores vereadores, porque a grande maioria aqui o conhecia, sabe do que tudo que estou tentando aqui de forma muito resumida falar um pouco dele, porque conviveram com ele. Então, tomo aqui a público esta informação, senhor presidente, do projeto de lei número 134/2019, de nossa autoria, que denomina, como já falei, Rua Radialista Cacá Martã. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fábio, que nesse caso então, o senhor falou como líder, né? Você quer uma questão de ordem regimental? Ordem regimental, vereador? Está desculpado, vereador. Uma questão de ordem regimental, vereador Mauricinho Soares, líder do MDB nessa casa. Senhor presidente, vem essa tribuna convocar uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde no dia 12 de 6 de 2019, às 16h45. Os membros, Maurício Peixe e vereador Adilson Girardi, para dar uma visita ao Hospital Regional de Chapecó, aonde receberam o acelerador linear, que lá, igual que esse que o prefeito está hoje em Brasília, vereador Maurício, quero visitar Chapecó, como é que foi pelo SUS lá que receberam, e vou fazer uma visita e pela Comissão de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 171/2019. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade para a deliberação da moção 247/2019. Gabinete do vereador parlamentar Jaime Evaristo. Em discussão o requerimento, não havendo em votação, está aprovado o requerimento do vereador. Moção 247/2019. Vou passar ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda autoria do vereador Jaime Evaristo. A moção 247 tem como emenda, parabeniza o ilustre senhor pastor Balduino Rodrigues Ferreira e sua operosa esposa, pastora Vera Regina Ferreira, pela passagem dos 40 anos de ministério frente à Igreja do Evangelho Quadrangular em Joinville, ocorrido no dia 30 de junho de 2019. Lembrando que muito mais importante que a exatidão do calendário é a inspiração que fatos e figuras nos trazem, como é o caso do nosso virtuoso casal, pastor Balduino e pastora Vera Regina, merecedores de reconhecimento público pela grandiosa obra por eles edificada em nossa cidade, fazendo com que em nossa terra, através do Evangelho do Reino de Deus, se cumpra o mandamento do Senhor Jesus de fazer discípulos, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus, capítulo 28, versículos 19 a 20. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador James Xerede. Em discussão, a moção, com a palavra o proponente, vereador Jaime Evaristo, pelo tempo de até 5 minutos. Presidente, senhores vereadores, eu não podia deixar passar, e essa casa tem feito muito isso, e faz, através de moção, reconhecimento de entidades, reconhecimento de profissional liberal, voluntariados e tantos outros que recebe uma moção dirigida dessa casa às pessoas. E nesse caso, é um pastor, é um sacerdote, como é um padre, como é um pastor, que se dedica a sua vida ao rebanho, levando a palavra de Deus, fazendo o trabalho de evangelismo. É a função do pastor, do padre, que tem esse dom dado por Deus, para poder cumprir o seu ministério na terra. Cada um tem a sua vocação. E o pastor Balduino e também a pastora Regina, há 40 anos, desenvolve esse trabalho dado por Deus para poder exercer essa função de sacerdote, levando a mensagem. Então, não podia esta casa se ausentar desta moção, parabenizando o trabalho que desenvolve o pastor Balduino, desenvolveu e continua desenvolvendo, e a pastora Regina. Além do trabalho da Igreja Quadrangular, ela faz também um grande trabalho. A igreja, sabemos que é o lado espiritual e o lado social, muito desenvolvido e grande na cidade de Joinville. Então, os parabéns, eu peço a vossas excelências, porque esta casa representa muito. E a partir do momento que o casal receber a moção desta casa, vai ficar, além de contente e feliz, né? Porque esta casa está reconhecendo a atuação de 40 anos que já vem realizando o trabalho na cidade de Joinville. Então, gostaria de pedir a vossas excelências que votassem a favor. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Ainda em discussão a moção 247. Não havendo quem queira discutir em votação, concordo, permaneço como estão, está aprovada. Em discussão, o pedido de informação número 33/2019, da vereadora Iracema do Retalho, com o seguinte teor: sobre a pavimentação da rua Fernando Loto, no bairro Jardim Iririú, solicito: 1. Existe projeto de pavimentação asfáltica ou lajota nessa via? 2. Se sim, trata-se de um projeto de pavimentação comunitária? 3. Qual a previsão para o início do processo de pavimentação? 4. Quais as etapas iniciais já foram cumpridas? Quais são as próximas? E qual o prazo de conclusão dessas etapas? 5. Qual a previsão para a conclusão final da obra de pavimentação da rua Fernando Lotte? E 6. Os recursos para a conclusão desta obra já estão disponíveis? Existiu algum atraso de repasse? Qual a fonte deste recurso? Em discussão o pedido? Não vendo quem queira discutir, em votação o pedido de informação. Está aprovado. Em discussão o pedido de informação número 34/2019, da vereadora Tânia Larson, acerca do cumprimento da Lei Municipal Complementar número 362, de 2011, artigo 9º, faz as seguintes questões. 1. Qual o procedimento para que o cidadão com baixa renda possa vacinar seus cães contra o vírus da raiva? 2. Onde são realizadas as vacinas? 3. Qual o estoque de vacinas existente? 4. Onde as vacinas estão armazenadas? 5. Qual o órgão responsável pela compra, guarda e aplicação da vacina? Em discussão, o pedido de informação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Concordo pela questão, está aprovada. Pedido de informação número 35/2019, da vereadora Tânia Larson, acerca da atuação da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito de Joinville. Faz as seguintes questões. 1. Quantos guardas municipais estão realizando rondas nas escolas do município diariamente? 2.
Quantos agentes de trânsito estão cuidando do trânsito nas escolas municipais diariamente? 3. Quais os horários das rondas? 4. Qual o horário em que esses agentes de trânsito acompanham os veículos e as pessoas nas entradas e saídas das escolas? 5. Quais escolas estão sendo abrangidas pelos agentes de trânsito e guardas municipais? Em discussão o pedido? Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Passamos agora à discussão do pedido de informação número 36, também da autoria da vereadora Tânia Larson, no tocante aos registros em microchipagens no município de Joinville. 1. Quantos microchips o município dispõe para registro e identificação de animais? 2. Quando foi realizada a última compra de microchips pelo município? 3. Qual o número do edital de licitação? 4. Quantos equinos foram chipados e registrados no município nos últimos 3 anos? Em discussão o pedido? Não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Passamos à discussão do pedido de informação número 37, também este de autoria do vereador Odir Nunes, sobre as multas pagas pelo município por não dar férias aos servidores no período de 3 anos, conforme disposto na Lei Complementar número 387 de 2013. Número 1. Qual o valor pago de multas pelo município devido a não ter dado férias ao servidor municipal nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? 2. Quando foi pago multa pelo município em cada secretaria municipal nos anos de 2014 a 2019? Quando foi pago, ou quanto foi pago de multa pelo município em cada fundação municipal nos anos de 2014 a 2019? 4. Quanto foi pago de multa pelo município em cada uma das autarquias municipais nos anos de 2014 a 2019? Em discussão o pedido? Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovado. Pedido de informação número 38/2019, de autoria da vereadora Tânia Larson, pergunta quanto à fiscalização de maus tratos aos animais em Joinville. Número 1, qual a quantidade de fiscais para apuração de maus tratos no município? 2, qual o horário de trabalho de cada um deles? Número 3, quantas denúncias foram realizadas nos meses de janeiro a junho deste ano envolvendo maus tratos? 4, quantas denúncias de maus tratos foram realizadas em 2018? 5, quantas denúncias foram autuadas e emitida notificação ao denunciado em 2018? 6, quantas multas foram aplicadas em 2018 por prática de maus tratos? Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declaro encerrada a presente sessão ordinária. E convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2019, quarta-feira, às 17 horas, no plenário desta casa. Tenham todos uma boa noite e um bom descanso.